Eu estava no shopping, Cross Gates. É um lugar bem grande. Eu tinha 13 anos na época. Agora tenho 30. Portanto, foi há bastante tempo. Minha mãe estava sacando dinheiro no Lord & Taylor. Eu, sendo uma pessoa tão legal, queria ficar no carro. Minha mãe, depois de um pouco de persuasão, a conta-gosto, me deu a chave para que eu me sentasse no carro e ouvisse música. Havia apenas 2 pessoas à frente dela na fila. Era um fim de tarde tranquilo, com a luz do sol ainda se infiltrando entre as nuvens e o céu estava quente, de verão. Caminhei até o carro e senti que algo estava errado. Vocês conhecem esse tipo de sensação? Eu podia ouvir um carro atrás de mim, mas era um estacionamento, então nada fora do normal. Era um caminhão de mudança da U-Haul. Eles pararam bem na minha frente. A traseira estava aberta, o que achei estranho. Estava vazio. Um homem estava na parte de trás do caminhão. Ele me pediu para mostrar a eles, 3 homens, onde ficava o Hooters. Qualquer pessoa familiarizada com esse shopping na época sabe perfeitamente que é possível ver o Hooters do estacionamento em que estou sentado, com seu letreiro laranja brilhante. Apontei para a direção mencionando que dava para ver daqui. Ele me pediu para subir no caminhão, na parte de trás. O grande buraco vazio na parte de trás, para que eu pudesse mostrar a eles onde ficava. Eu estava meio preso, eles eram 3. Por que diabos eu subiria na traseira de um caminhão de mudança? Não dá nem para ver o motorista? Não. Mas eu estava sem palavras. Todos os meus medos infantis voltaram à minha mente. Do nada, ouvi um tilintar de chaves atrás de mim. Um homem mais velho, provavelmente na casa dos 50 anos, veio correndo. Ele fingiu ser meu pai e disse a eles que fossem embora dali e que eu era sua filha. Eles foram embora rapidamente, sem realmente ouvir o que ele disse. Obrigado, senhor estranho, por cuidar de mim. Esse senhor provavelmente impediu que eu fosse sequestrada. Sou motorista de caminhão em viagens de longa distância. Portanto, conheço bem os Estados Unidos. E já vi coisas que não consigo explicar. Mas essa é de longe a coisa mais estranha que já me aconteceu. Eu estava dirigindo pelo Arizona em direção ao oeste, pela I-40. Finalmente cheguei a Flagstaff e fui a uma parada de caminhões para ir ao banheiro e esticar as pernas. Ao sair de Flagstaff, passei pelo marcador de milhas 185. Ficava a cerca de 16 quilômetros da parada de caminhões. Quando passei pelo marco, havia o que parecia ser uma pessoa pedindo carona. Mas o único problema era que esse cara era enorme, com cerca de 2 metros de altura, olhando diretamente para a janela do passageiro do meu caminhão. Além disso, parecia ser tão largo quanto o caminhão, de ombro a ombro. Passei pelo caroneiro a 90 km por hora, ou, pelo menos, foi o que pensei. Cerca de 800 metros adiante, vi exatamente a mesma pessoa ou coisa. Mais uma vez, passei por ela. Isso continuou acontecendo até 20 milhas adiante na estrada, até o marcador de milhas 165. Eu o vi a cada poucos quilômetros. Depois que passei pelo marcador da milha 165, não o vi mais. Então pensei que a história tinha acabado ali. Depois que passei pelo marcador da milha 165, não o vi mais. Então pensei que a história tinha acabado ali, mas eu estava completamente errado. Cheguei ao marcador da milha 145 e precisei me aliviar. Então parei no acostamento da estrada para fazer meu trabalho. Eu estava quase acabando, quando ouvi um grito agudo que misturava o que parecia ser um cervo e um ser humano. Assim que eu ouvi o grito, comecei a olhar em volta. E, logo após a luz dos meus faróis, eu o vi. Nunca fiquei tão confuso e assustado em minha vida. Tentei descobrir o que era quando ouvi algo voando pela frente. De repente, ouvi um baque. E, a 1 metro de distância de mim, havia uma pedra enorme, do tamanho de uma bola de basquete, que devia pesar pelo menos 80 quilos. Aquela coisa a jogou em mim e ela caiu a 1 metro de distância. Não perdi tempo tentando voltar para a caminhonete, e me afastei do que quer que fosse aquela coisa. Quando passei por ela, ela me encarou e nunca mais a vi.
Alguém pode me dizer o que eu vi? Minha mãe é caminhoneira, e essa é a história dela. Ela estava dirigindo pelo Arizona, quando viu o que pensou serem folhas soprando na estrada à distância. Isso a deixou intrigada, pois no norte do Arizona há muitos pinheiros. Quando ela finalmente chegou às folhas, percebeu que eram tarântulas migratórias, milhares delas. Eram tantas que seu caminhão estava deslizando sobre as tripas delas. Então ela teve que reduzir a velocidade. Ela parou na primeira parada de caminhões e disse ao seu ajudante para abastecer. Ele estava dormindo no momento, porque ela não ia sair de lá depois do que tinha acabado de ver. Seu ajudante ficou furioso, já que tecnicamente era sua folga, e achou que ela estava louca, até que viu as tripas e as pernas de tarântula espalhadas na parte interna da roda do caminhão. Ela também passou por cima de um tornado no meio oeste. Ela estava prestes a encostar o carro e se abrigar, até que viu outro caminhão grande que estava estacionado na beira da estrada, ser arremessado por algumas centenas de metros como um brinquedo. Ela me ligou e disse que achava que ia morrer, e queria que as suas últimas palavras fossem "eu te amo" para mim. Ela saiu da rodovia e chegou ao Walmart, onde correu para o portão. Lá todos os funcionários e clientes estavam se abrigando. Depois que o tornado passou, eles saíram do portão e foram direto para a luz do dia, já que o Walmart em que eles entraram estava destruído. Nos últimos 7 anos, tenho sido um transportador de touros. Já vi algumas coisas complicadas relacionadas a gado, mas a coisa mais assustadora que já me aconteceu foi uma viagem ao leste do Texas. Eu tinha saído de Austin e fui até o norte de Amarillo para deixar alguns animais em um abatedouro, uma viagem de cerca de 600 milhas. Eu estava me sentindo muito bem, então decidi dar meia volta e retornar à empresa de gado em vez de fazer meu intervalo. Liguei para a central e ele me passou o endereço para pegar alguns animais que eles compraram e levá-los para a empresa. Quando voltei, estava bastante exausto, mas me disseram que um caminhão havia quebrado em direção a Texarkana e que ele precisava que eu fosse buscar o gado. Pensei, claro, eu posso fazer isso. Cheguei a cerca de 1 hora de Texarkana, em uma pequena estrada secundária de 2 pistas no Texas, conversando com um amigo pelo telefone para tentar ficar acordado, quando caí no sono. Lembro-me de ouvir meu amigo gritando meu nome e, ao acordar, me vi na grama com um vaqueiro montado em um cavalo bem na minha frente, laçando um bezerro. Ele laçou, se afastou, virou-se para mim e, assim que o atingi, ele desapareceu. Era uma alucinação. Fiquei tão assustado que fiquei acordado o resto da viagem. Eu costumava pensar que não obedecer às leis era ser corajoso. Eu andava de 1.500 a 2.000 milhas sem dormir e simplesmente terminava o dia no trabalho. Agora percebo que era apenas eu sendo estúpido e colocando a mim mesmo e pessoas inocentes em perigo. Essa é a história do meu pai, e ele não era um caminhoneiro de longa distância, mas sim um atendente de posto de gasolina, com 18 anos de idade no final dos anos 70, e, sem um certo caminhoneiro de longa distância, eu provavelmente não estaria aqui. O posto de gasolina funcionava 24 horas, e meu pai era o único que trabalhava no turno da noite, acho que das 11 às 7. Um cara entra e lhe dá arrepios. Parece suspeito. Ele estava vestindo uma jaqueta, calça apertada, e dava para ver que tinha algo dentro da calça por baixo da jaqueta. Era verão e estava quente, então por que ele estava usando uma jaqueta? Mais tarde, foi confirmado que ele estava sob efeito de drogas. Muitos motoristas de caminhão usavam esse posto, pois era o único aberto 24 horas em um longo trecho da rodovia. Havia também um grande terreno onde os caminhoneiros podiam estacionar e dormir ou fazer uma pausa. Naquela noite, a essa hora, estavam apenas meu pai, o cara maltrapilho e um caminhoneiro que ele meio que conhecia, ou seja, vinha com frequência suficiente para conversar, e perguntou se ele deveria ficar no posto
e ficar lá até o cara maltrapilho ir embora. Bem, depois de olhar as prateleiras estocadas por vários minutos, enquanto dava uma espiada no meu pai atrás do balcão, o cara maltrapilho pareceu farto, entrou em seu carro azul e saiu depressa. O caminhoneiro ficou com meu pai por mais algum tempo, até que outros 2 caras entraram para usar as cabines que eles tinham para comer um sanduíche. Também devo observar que essa era uma região rural do sudeste dos Estados Unidos, bem no meio do nada, na década de 1970. Era só rádio e telefone fixo. Meu pai tinha um único telefone fixo na loja e também não tinha nenhum tipo de proteção ou arma. Assim, as horas se passaram e meu pai já tinha se livrado da paranoia quando, de repente, um cara em um carro entra no estacionamento, salta e entra correndo na loja, gritando que precisa de um telefone. Ele não tinha um rádio, nem via um telefone no outro posto. Ele também não estava familiarizado com a área, e o posto do meu pai foi o primeiro lugar que encontrou. Ligou para a polícia para informar que havia entrado em um posto de gasolina a 40 milhas, o posto mais próximo, e encontrou o atendente baleado e morto. Não havia mais ninguém por perto, e a única outra informação é que um carro azul estava saindo em alta velocidade do estacionamento quando o caminhoneiro parou. Aparentemente, eles acabaram prendendo o cara do carro azul. Meu pai confirmou que era o cara suspeito do início da noite, e o acusaram de assassinato e assalto à mão armada. Para o caminhoneiro de longa distância que esperou com meu pai naquela noite, obrigado e espero que você esteja bem.